Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus por essa honrosa e também responsiva oportunidade que temos de mais uma vez poder retornar a essa casa de oração. A primeira vez que estivemos ainda estava no outro templo, na tarde da bênção, e eu fico feliz de ver que Deus tem estendido as suas mãos em direção a essa casa e abençoando a todos de uma forma especial. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo Salgado, bispa Cristina, obrigado pelo crédito, confiabilidade. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Felipe, pastora Lalissa, esses amigos que Deus nos apresentou durante a peregrinação do Evangelho de Cristo. Também quero apresentar a minha família, faço-me acompanhar da minha esposa e meu filho, que labutam, peregrinando ombro a ombro na pregação da palavra de Deus. Queridos, eu não quero ser enfadonho, eu tenho uma palavra para a igreja. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. Deus seja louvado na vida do meu amigo pastor Josiel, continua abençoando você, sua casa, sua família. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler o verso de número 4, 5 e 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, verso 4, o 5 e o 6. Os que acharam com sinal, diga amém. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma pedra aguda, e de outra banda uma pedra aguda, e o nome de uma era Bozés e o nome da outra Senê. Uma penha para o norte estava de frente a Miquimás, e a outra para o sul de frente a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as suas armas: vem, passemos a guarnições desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, nem com muitos e nem com poucos. Verso 23, a gente finaliza a leitura. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Amém. Se assente. Me empresta seu coração, sua mente, seus ouvidos e a sua atenção. Tudo que nós temos aqui nada mais é do que o início do ministério do primeiro rei de Israel, a saber, Saul. Capítulos anteriores, acontece uma das maiores rompiduras em toda a Bíblia Sagrada. Termina-se um período chamado período teocrático e começa-se um período chamado período monárquico. Teocracia, juízes; monarquia, reis. Se passaram 350 anos de história. Deus levantou 14 juízes na tentativa de trazer Israel à verdadeira adoração. Quando esse período termina, dá-se então o início da época da monarquia, em que os reis reinariam em Israel. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, disse que Saul reinou 42 anos no trono de Israel. Quantos anos eu disse? Agora pasme no que eu vou dizer. Pasme no que eu vou dizer.
não era para ter sido Saul o primeiro líder da nação de Israel. O primeiro rei de Israel deveria ter sido Gideão, e Israel pediu isso. Quando Gideão venceu os 135 mil midianitas com 300 valentes, a nação de Israel olhou para Gideão e a todo aquele feito que Gideão havia feito pela nação de Israel, e disse: Gideão, seja nosso líder, seja nosso rei. Gideão então olhou para o povo e disse: eu não posso ser rei de vocês, porque Deus me chamou para ser juiz. O período não é monárquico, o período é teocrático. Gideão estava dizendo para o povo nada mais nada menos de que ele não podia ser aquilo que o povo queria que ele fosse. Gideão está dizendo para o povo que ele tem que ser aquilo que Deus chamou para ser. Não é a mensagem ainda, se valer glória a Deus, fique à vontade. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja. Você tem que ser quem Deus te chamou para ser. Alguém deu glória a Deus ali por causa desse glória? Eu vou profetizar de novo. Tem gente que se incomoda com o seu jeito de dar glória. Tem gente que se incomoda com a forma que você anda. Tem gente que se incomoda até com a roupa que você veste. Tem gente que te olha e não credibiliza Deus na sua boca, mas você não precisa agradar ninguém. Seja quem Deus te chamou para ser. Levante essa mão lá em cima, está escrito. Eu li na Bíblia que o que é escrito, ou que está ligado na terra, está ligado no céu. O que é ligado aqui é ligado lá. E para concordar, ninguém concorda nada sozinho. Para ter concordância tem que ter no mínimo dois. Então olha para esse crente pentecostal que você achar do seu lado, com a mão direita levantada, bate na palma da mão dele e diga: seja quem Deus te chamou para ser. Alguém não vai gostar, mas Deus gostou de você. Assim, desse jeito, seja quem Deus te chamou para ser. Eu não vou ser líder só para agradar vocês, não. E detalhe, Gideão liberou uma palavra que perdurou aos longos dos anos dentro da sua própria casa. Sabe o que Gideão disse? Ninguém da minha casa vai ser líder da nação de Israel. Anos futuros, Gideão teve 70 filhos. Um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, se corrompeu, adulterou seu próprio coração e cresceu com uma vontade imensa de ter uma cadeira para si. E sabe o que ele fez, apóstolo? Por causa de uma cadeira, ele matou 68 irmãos. Por causa de uma cadeira. Anos futuros, Abimeleque, o filho de Gideão, morreu com uma pedrada na cabeça. Uma mulher subiu na torre em uma cidade chamada Tebes. Juízes capítulo 9, versículo 50. E para se cumprir a palavra de Gideão, ninguém da sua casa foi líder. Quem assume o trono, anos futuros? Saul. Olhe para mim, 42 anos no trono. Agora pasme no que eu vou dizer, porque dos 42 anos reinados por Saul, apenas os 2 primeiros ele foi sensível à voz de Deus. 40 anos na cadeira, desviado. Tinha coroa, mas não ouvia mais a voz de Deus. Tinha cetro na mão, mas não ouvia mais a voz de Deus. Tinha anel no dedo, mas não ouvia mais a voz de Deus. Tinha fama, tinha glória, tinha riqueza, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, mas não ouvia mais a voz de Deus. E para quem não ouve mais a voz de Deus, qualquer coisa vira resposta. Saul estava tão distante de Deus, que um belo dia se despojou das suas vestes reais, tirou a coroa, o cetro, o anel, a capa, e desceu uma cidadezinha chamada Enedor. Sabe por quê? Porque Israel estava se preparando para uma das maiores batalhas contra os filisteus, e daqui a pouco eu falo deles. A última batalha de Saul, a que ele se lança contra a sua própria espada. Quando Saul se assenta diante de uma mulher feiticeira da cidade de Enedor, disfarçado, ele busca naquela mesa uma resposta. Se fôssemos trazer isso para os dias de hoje, essa mesa aqui, naquele dia, era chamado de ato de necromancia, consulta aos mortos. Um homem que tinha a direção de Deus
agora está consultando demônios. Sentado na mesa, quando ele paga a consulta, a Bíblia diz que um espírito subiu da terra, na fisionomia do profeta Samuel. Pastor, por que na fisionomia do profeta Samuel? Porque o rei Saul disfarçado queria uma resposta. E naqueles dias, a voz profética para Israel era o profeta Samuel. Porém, Samuel já tinha morrido. E me perdoe a simplicidade, quem foi não volta mais. Se um dia você acordar 3 horas da manhã para ir ao banheiro ou beber água, e no sofá da sua sala você vê o espírito da tataravó, repreende, porque é demônio. Porque quem foi não volta mais. O espírito sobe. Pastor, por que veio na fisionomia do profeta Samuel? Porque assim como Deus sabe o que você precisa, o diabo também sabe. E tem horas que ele vai mandar parecido com aquilo que você pediu para Deus. Mas eu vim aqui nessa quarta profética muito simples, dizer para alguém que Deus não vai te deixar confundido. O diabo até tentou te ludibriar, o diabo tentou te enganar. A arapuca já estava montada, a cilada já estava pronta. Alguém de glória, vou profetizar com força. Mas a palavra hoje é: Deus chegou na frente e nós escapamos. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Saul estava desviado e não ouvia mais a voz de Deus. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. O espírito do profeta Samuel, demônio disfarçado, sobe. E aqui está o segundo ponto preponderante, que Saul estava desviado. Tudo que vem de Deus não vem de baixo. E aquele espírito subiu. Pastor, como assim? Se fosse Deus não subiria, desceria. Porque o profeta Isaías, o profeta messiânico, disse que ele está sentado no alto e sublime trono, e tem todo o controle na palma das suas mãos. Pastor, Saul não ouve mais a voz de Deus? Não. E como é que se ouvia a voz de Deus? 3 maneiras. Quantas maneiras? Primeira, naqueles dias, 2 pedras que eram encontradas na estola sacerdotal, no jaleco do sacerdote. Pedras essas chamadas na língua hebraica de Urim e Tumim. Urim quer dizer luz, Tumim, perfeição. Acredite se quiser, quando alguém vinha a um culto como esse aqui, primeiro passo, chegava-se na porta, apresentava para o sacerdote uma oferta. Diga comigo, uma oferta. E alguém não vai dar glória a Deus agora, mas eu preciso dizer isso, porque culto não começa no recebe, culto começa no entrega. Pega a ponta do cotovelo, se você trouxe, catuca a quinta costela de alguém, diga assim: trouxe alguma coisa para entregar? Trouxe alguma coisa para entregar? Porque tem gente que entra mudo, sai calado, não dá glória para Deus, irmão. Deus te trouxe aqui para te ensinar. Culto não é recebe. Não faça da sua oração uma lista de compras. Primeiro se entrega, depois você recebe de Deus. Na porta o sacerdote pegava a oferta do ofertante. O sacerdote tinha que lavar as mãos em uma pia que era espelhada no fundo, mas deixa isso para outro dia. Queimava-se a oferta em holocausto, porque o primeiro passo do culto não era receber, era entregar. E olha para mim, porque quando a oferta estava queimada, o sacerdote entregava o pedido de oração do ofertante para Deus, e a resposta já era no mesmo instante, porque ele pegava nos bolsos as pedras que cabiam na palma da mão de um homem, balançava de um lado e para o outro. E me perdoe a simplicidade, quando o sacerdote olhava para o ofertante, ele dizia: Senhor, responde a oração desse homem. As pedras, como sinônimo de resposta de Deus, acendiam na palma da mão do sacerdote. Se as 2 pedras acendessem na cor verde, representava que Deus estava dando uma resposta positiva. Se as 2 pedras acendessem na cor vermelha, a resposta de Deus naquele culto era não, negativo. Pastor, e se acendesse uma verde e a outra vermelha? Nunca aconteceu, porque com Deus ou é sim
Levanta aquela mão direita lá em cima. Se tem um crente pentecostal, olha para ele de novo. Está escrito na Bíblia, gente. Olha para ele: pastor, não dei sorte hoje. Quem sentou do meu lado está mais gelado que Campo do Jordão. Quem sentou do meu lado está mais gelado do que o lugar mais frio do planeta Terra. Então olha para outro. Quem sentou do meu lado, pastor, está mais negativo do que minha conta no Bradesco. Não tem problema, daqui a pouco Deus esquenta ele, daqui a pouco Deus positiva ele. Mas levanta essa mão direita lá em cima, bate na palma da mão dele e diga assim: hoje é sim ou é não. Deus tem uma resposta para alguém. Quem pega? Quem pega? Quem pega? As pedras acendiam como a representativa de resposta de Deus no culto. As pedras acendiam. Sabe o que isso significa? Que quando Deus fala, as coisas apagadas acendem. Segunda forma de Deus falar: sonhos. Diga comigo, sonhos. E como é que acontecia isso? Quem quisesse um sonho como resposta, era muito simples. Tinha que dormir próximo de utensílios que fizesse parte do tabernáculo, a tenda da congregação. A primeira igreja da Bíblia, construída em Números capítulo 7, na peregrinação do deserto. Quando se dormia próximo de utensílios da casa de Deus, de madrugada, Deus visitava quem estava precisando de uma resposta através de... Só tem um detalhe: Deus só respondia quem estava perto das suas coisas. Pergunta para alguém: está perto ou está longe? Porque tem gente que só vem quando é campanha. Tem gente que aparece só quando é festa na igreja. Estou falando que Deus fala com gente que está perto. Gente que está distante, Deus não tem nem negócio, Deus não tem nem compromisso. Se está longe hoje, a chamada de Deus é: vem para perto. Vem para perto, meu filho. Terceiro, profecias por intermédio da sua palavra. Deus não falava mais com Saul nem por Urim e Tumim, nem por sonhos e nem por profecias. Por isso que ele desceu a Endor. Pastor, mas peraí, ouvir a voz de Deus era tão importante assim? Se é. Dos 750 salmos que existem, Davi escreveu 74. E me perdoe a simplicidade, porque dos 74 ele escolheu um só para falar da voz de Deus. O Salmo 29. Davi está sentado com um pedaço de papiro, pele de animal curtida no sol, uma pena molhada na tinta, e a inspiração vem. E quando ele vem, ele não fala de Deus, ele fala do poder da voz dele. E Davi já começa o Salmo 29 dizendo assim, ó: a voz de Deus troveja sobre as águas. Ô Davi, mas essa voz é poderosa, Davi? Ele disse: é. E aí, Davi, o que ela tem o poder de fazer? Salmo 29, Davi disse: essa voz é tão poderosa que ela quebra cedros do Líbano. Não deu glória porque não sabe o que é um cedro do Líbano. O cedro do Líbano era a segunda árvore mais forte depois do carvalho. 40 metros de altura e 25 metros de circunferência. Quem olhava para essa árvore dizia: serra elétrica não corta, machado não derruba, e se não der glória não pegou. Aí Davi vem com o Salmo 29 e diz: eu conheço alguém que põe essa árvore no chão. A voz de Deus quebra o cedro do Líbano. Eu vou profetizar para quem já está com a mão levantada. Eu profetizo que 2025 não termina sem antes Deus pôr no chão coisas intransponíveis na sua vida. A voz de Deus vai derrubar agora. É voz. É voz. Ô Davi, então essa voz é poderosa. Davi disse: é. O que ela mais faz? Davi diz: essa voz separa a labareda do fogo. Vai dar glória a Deus ou vai levar para casa? Os dois são inseparáveis. O fogo está dentro, a labareda está fora. Você nunca vê o fogo sozinho ou a labareda sozinho. Aonde você vê o fogo, tem labareda. Onde você vê labareda, tem fogo. Deus disse: Davi, mostra para esse povo aí que eu tenho o poder de separar os dois. Em outras palavras, a minha mão faz o que a mão de homem não consegue.
O advogado falou, o médico falou, o juiz falou, não tem problema. A última voz que você vai ouvir é a voz de Deus. Separa. Ô Davi, então essa voz é poderosa. É. O que ela faz, Davi, de tão bom assim? Essa voz, Salmo 29 ainda. Ela faz parir as servas. Diga comigo, servas. Servas aqui não é mulheres que servem. Servas é gazela, parente da corça. Olhe para mim, se não der glória não pegou. Os estudiosos e biólogos dizem que uma serva tem de 270 dias a 300 dias de espera para o filhote nascer. Aí Davi está com um pedaço de pele de animal curtida no sol, que era o papel da época, a tinta molhada, a pena molhada na tinta, e olha para a mamãe gazela grávida. Diz assim: ei mamãe gazela, para a senhora tem que ser 300 dias de espera, né? Mas eu tenho uma notícia para a senhora, mamãe gazela. Se a voz de Deus for ouvida hoje, o que era para depois vai ser. Não pegou, tá para quem está do lado. Era para ser dezembro, vai ser agosto. Era para ser 2026. Assim diz o Deus desta casa. Vai ser esse ano. Quem pega? A voz de Deus antecipa. Então Saul não ouve mais essa voz, pastor? Não. Ele já começa reprovado. Não ouvia mais a voz de Deus. Aliás, antes de começar, ele já tinha sido reprovado. Lembra quando ele estava passando na região onde morava o profeta Samuel? O seu aprendiz olhou para ele e disse: Saul, aqui mora o maior profeta da nação, e não é possível que nós passemos diante desse homem de Deus e não entregamos nada a ele. Era liturgia, não se apresentar diante de um profeta com as mãos vazias. Mas o moço olhou para Saul e disse: temos um problema. Na viagem comemos os pães e só tem pratas dentro do nosso cesto. Saul era um ministério que tinha prata, mas não tinha pão. Pastor, e qual é o problema de ter prata e não ter pão? Que o que põe de pé não é prata, o que põe de pé é pão. Lembra dos discípulos? A porta do templo de Formosa, quando o coxo olhou para eles e disse: os senhores têm aí algumas moedas para mim? Eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas temos pão. Levanta. Ele assume o trono. Olha para mim que você vai começar a entender a mensagem agora. Quando ele assume o trono, os filisteus estavam dominando a terra. Pastor, de onde veio os filisteus? 1200 anos antes de Cristo. Os filisteus aparecem na região da terra de Canaã. Eles são considerados o povo marítimo, um povo rebeliado que veio de outras nações. Começaram a invadir as cidades, tomaram o Egito e fizeram moradia na terra de Canaã. Se tornaram uma pedra no sapato do povo de Israel. Tanto que os estudiosos e sábios chamam eles de povo do mar, porque eles vieram do mar Egeu. Os filisteus tomavam tudo. Saul está no trono. Quando ele toma assento no trono, ele diz: espera aí, precisamos acabar com a bagunça dos filisteus. Então nós vamos para a guerra. E se tem guerra, eu preciso reunir soldados. 3.000 soldados Saul reuniu. Quantos mil? 3.000. 2.000 estavam com Saul e 1.000 com Jonatas. Deram o primeiro ataque, mataram o rei de uma cidade, tocaram trombeta. Os filisteus estão nervosos com o povo de Israel, porque eles estão tocando trombeta da vitória alcançada. E a Bíblia diz que eles juntaram um número de filisteus, que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que só de carros de guerra eram 30.000 carros de guerra. Quantos mil? Gente, olha isso aqui, interessante. 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros montados em cavalos machador, que quando batia a pata no chão deixava a marca. E de soldados, inúmeros soldados, comparados à quantidade de grão de areia da praia. É aqui que você vai entender a mensagem. Porque quando a notícia começou a rolar em Israel, os filisteus são muitos. Os filisteus são... Israel tinha 3.000 soldados. Quantos mil?
2.400 soldados hebreus, apóstolo Rodrigo, fugiram. Diga comigo, fugiram. Está no texto, pode ler em casa. Josiel, uns cavaram poços, se esconderam. Outros entraram dentro das fendas das rochas. Uns subiram em pé de árvores. Alguns atravessaram o Jordão, voltaram para casa, e para piorar, alguns trocaram de lado. Eram hebreus, foram lutar lá do lado do povo filístio. Diga comigo, trocaram de lado. Mas eu tenho uma palavra para esses que trocaram de lado. Deus não está do lado de lá. 2.400 fugiram. Pastor, peraí, era 3.000? 2.400 soldados fugiram. Cadê os outros 600? Está no texto. Estavam do lado de Saul, debaixo de um pé de romanceira, fazendo? Escondidos. E os filisteus dominando tudo. Quando de repentemente 2 homens entram no cenário da história. Um deles, Jonatas, o príncipe, filho de Saul. Disse: eu, 2.400 fugiram, 600 estão debaixo de um pé de romã com meu pai escondido. Eu que não vou ficar escondido vendo o filisteu tomando aquilo que me pertence. Quer saber de uma coisa? Eu vou lutar, nem que seja sozinho, para tomar de volta aquilo que é. Tem um jovenzinho para me ajudar? Vem cá, filho, você. Isso, vem aqui, com todo respeito. Como é que é o seu nome? Hã? Eduardo? Vem cá, Eduardo, fica famoso aqui na Pleno hoje. Está no texto. Jonatas olhou e disse: meu pai está escondido, 2.400 covardes fugiram, mas eu vou para o campo de batalha defender aquilo que me... Não tinha ninguém para ir com Jonatas, mas de repente ele viu um rapaz. Diga comigo, um rapaz. Pergunta para mim, quem era o rapaz? Esse rapaz aqui não tinha nome no texto, apenas aparece o que ele fazia. Ele era o pajem de armas. Diga comigo, pajem de armas. Sabe o que era o pajem de armas? Era ele o responsável por cuidar da armadura de Jonatas quando ele voltava do campo de guerra. Quando a espada de Jonatas voltava cheia de sangue, quando ele voltava para casa, ele chamava o pajem, dizia assim: menino, limpa a minha espada porque amanhã tem guerra de novo. Quando Jonatas voltava do campo de batalha, ele pegava o escudo, entregava na mão do menino e dizia assim: menino, veja se tem brechas, rompiduras, e conserta o meu escudo, porque amanhã tem guerra de novo. E se o diabo achou que eu ia de qualquer jeito, mulanzento para a guerra, ele se enganou, porque enquanto eu guerreio, tem alguém que cuida das minhas armas, tem alguém que cuida das minhas armaduras. Apóstolo, o menino não sabia o que era guerra, ele só cuidava. Era ele que tirava o sangue da armadura, era ele que limpava a espada. Não tinha ninguém. Jonatas olhou e disse: sabe de uma coisa? Vou chamar o pajem de armas para ir comigo. Disse: meu filho, vem cá. Eduardo, você é meu fiel escudeiro, e a gente está com um problema aqui na nação de Israel. Ele disse: qual? 2.400 soldados fugiram. Uns se esconderam nas covas, outros estão nas fendas das rochas. Tem covardes que subiram no pé de árvores. Alguns nadaram o Jordão, voltaram para casa. E tem aqueles que trocaram de lado, me traíram e traíram na nação. Mas eu não vou ficar aqui olhando essa situação não. E tem um convite para você. Ele disse: qual? Topa ir comigo nessa guerra, só nós dois? Tem coragem de ir comigo nessa batalha, só nós dois? Ele disse: faz com o seu coração. Faz com o seu coração. Então vamos embora. Só tem um detalhe: nós vamos sair hoje e ninguém pode saber de... Não contamos nada para ninguém. Não conta nada nem para o meu pai, porque nem parente, nem família vai saber o que a gente vai fazer hoje. Saíram, apóstolo, sem contar, primeiro passo para uma grande batalha.
e ser vitorioso no final? Efeito surpresa. Ó, tem gente que perde porque nem conquistou e já está. Partiu assinar o contrato, partiu compra da casa na praia, o diabo entra na frente, embaraça tudo. Quer deixar o diabo doido? Alguém vai pesquisar lá na rede social e vai dizer, mas está muito quieta, não está postando nada, o que está fazendo? Não vai entender nada. O diabo vai tomar Cardenal, Lexotal, Diazepam, vai procurar entender o que é que está acontecendo e não vai saber de nada, porque entraremos na guerra em silêncio. Silêncio. Vamos e não vamos contar nada para ninguém. O efeito tem que ser surpresa. O menino perguntou, por onde a gente vai? Por onde a gente vai? Nós vamos pelo desfiladeiro de Mickey Mouse. A palavra Mickey Mouse quer dizer esconderijo. Nós vamos esconder. Ninguém está vendo, mas a gente está andando. Não estamos postando, mas estamos avançando. Não estamos fazendo festa para todo mundo ver o que está acontecendo, mas estamos dando passos à frente. Alguém até está achando que a gente fugiu, se escondeu igual os outros, mas mal perde por esperar, porque no oculto estamos indo escondido. Chegaram no desfiladeiro. Olha para mim, já vou terminar no horário que me foi confiado. Jonatas olhou para o menino e disse assim, rapaz, vem cá, porque tem um ponto chave aqui. Deus precisa nos dar um sinal. Quando a gente chegar no pé do monte onde os filisteus estão escondidos, o sinal que eu pedi para Deus vai vir da boca deles. O menino curioso disse, qual é o sinal? Qual é o sinal? O sinal é o seguinte: os hebreus não se esconderam? Só tem nós dois. Quando a gente chegar lá, se eles disserem, suba, porque mataremos vocês aqui em cima, Deus está com a gente. Agora se eles disserem assim, fiquem aí embaixo porque desceremos e mataremos vocês aí, voltaremos porque Deus não está conosco. Vambora, 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 vambora. Pastor, chegaram no pé do monte? Chegaram. Chegaram no pé do monte, os filisteus estavam, quem sabe alguns descansando, dormindo. Ninguém esperava hebreu aparecer, porque todos os hebreus estavam escondidos. Então ninguém esperava. Já chegou num ambiente que você olhou e não tinha ninguém para te atender no balcão? Quem já? Você deu aquela famosa tossidinha, fez um barulho para mostrar que você é cheio. Se não pegasse aquilo, não pegou mais nada. A ida é em silêncio, a chegada é fazendo. Quem sabe você veio andando de janeiro a agosto em silêncio, mas eu vim aqui nessa quarta profética dizer para alguém, chegamos, está na hora de fazer barulho, está na hora de fazer barulho, está na hora de fazer barulho. Fizeram barulho, os filisteus apareceram e disseram assim, olha lá, 2 hebreus, doidinhos, 2.400 fugiram e 2 apareceram. Vocês não vão se esconder igual os outros? Jonatas olhou para ele e disse, não devolve a afronta, fica em. Do nada, se não der glória, não pegou. Os filisteus lá em cima. Quer saber de uma coisa? Nós não vamos perder tempo de descer aí e matar vocês. Subam aqui e mataremos vocês aqui em cima. Jonatas olhou para o menino e disse, entendeu? O sinal que nós esperávamos saiu da boca dos inimigos. Eu não sei se você recebe isso aqui, mas o mês de agosto será um mês que Deus vai usar a boca dos inimigos. Você vai achar que é afronta, você vai achar que é alguém se desfazendo de você, mas na realidade é Deus usando a boca do inimigo para responder às suas orações. Levanta aquela mão direita lá em cima, profetiza para 3 crentes pentecostais e diga assim, fica atento ao sinal.
Deus vai usar a boca dos inimigos para falar com você. Deus vai usar a boca dos inimigos para falar com você. Deus vai usar a boca dos inimigos para falar aquilo que você esperava ouvir. O que nós esperávamos ouvir saiu da boca dos inimigos. Significa que Deus está com a gente. Vamos subir? O menino disse: vamos. O menino, quem sabe, sai na frente. Bom dia. Jonas disse: ops, chegou agora e já quer ir na frente. Vem cá. Olha para mim, entra na cena como se estivesse assistindo. Jonatas tira a bainha da espada. Só Jonatas e Saul tinham espada. Pastor, por quê? Porque os filisteus tomaram os ferreiros de Israel. Tomando os ferreiros, não tinha fabricação de armas. Só Jonatas e Saul tinham espada. Jonatas olhou e disse: eu estou te chamando para a guerra, então a responsabilidade da sua vida é... Quer saber de uma coisa? Abre a sua mão. Jonatas tirou da bainha a espada e disse: está vendo essa espada aqui, menino? Você conhece o peso dela. O detalhe é que hoje você não vai pegar nela para limpar. Hoje você vai pegar nela para usar. Termina hoje o período que você limpa espada, e começa hoje o período que você vem para a guerra. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui. Quem não cantava vai cantar, quem não pregava vai pregar, quem não tocava vai tocar. Hoje acaba esse negócio de ora por mim. Termina o período de limpa espada e começa o período que você vai entrar na guerra. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou na frente, derrubo os filisteus, e você vem atrás com a minha espada. Você tem um pentecostal do seu lado, fica assim para ele assim: ó, eu derrubo e tu mata. Ninguém vai lutar sozinho. Deus está mandando reforço para a guerra. Quem pega? Quem pega? Vambora, moço. Eu vou na frente derrubando, e você vai atrás terminando o serviço. Pastor, peraí, para terminar no horário. Subiram assim? Não. Quando o menino vira as costas para ir, Jonatas olhou e disse: vem cá, vem mais para cá. Está vendo que é íngreme? Bozé está de um lado, Seneta do outro. Os filisteus estão lá em cima. E o segredo para a gente sair vitorioso dessa batalha não é subir de pé, está no texto. Nós vamos subir assim, ó. Colocaram as mãos no chão e subiram como se fosse um animal engatinhando. Subiram de junto. Quando Jonatas ia na frente, eu não sei se com as mãos, eu não sei se com os pés, ele derrubava os filisteus. O menino vinha com a espada atrás e matava. Obrigado. Nessa de sobe, derruba e outro mata, 20 filisteus caíram mortos. Pastor, peraí, para terminar no horário. Termina assim, sem sal e sem doces. Quando cai o último, o 20º filisteu, a Bíblia diz, e não sou eu que estou dizendo, que a terra começou a tremer. Os filisteus estavam divididos em 3 companhias. Quando a terra tremeu para os filisteus, temeu para os hebreus. Do outro lado, Saul, que estava escondido, disse: opa, o que está acontecendo? Contem os nossos soldados, veja quem está faltando. Quando a contagem termina, alguém disse: Saul, está faltando o teu filho Jonatas e o menino que limpa a espada. Saul olhou e disse: não é possível que ele está lá. Peguem a arca da aliança, porque acreditava-se naqueles dias que Deus só dava vitória se levassem a arca da aliança na frente. Religioso Saul, Deus já tinha ido na frente, ele nem sabia. Chamou o sacerdote com as pedras e disse: consulta a Deus. A terra tremeu de novo. Saul disse: anula, não dá tempo de consultar a Deus. Quer saber de uma coisa? Vamos entrar na guerra, porque se a terra está tremendo, significa que Deus já foi na... Eu não sei se você pega isso. De agosto para dezembro, fica tranquilo,
porque Deus já foi. Ô pastor, a terra tremeu por quê? 2 propósitos. Primeiro, os filisteus divididos em 3 companhias se estranharam e mataram uns aos outros. E agora que você tem que dar glória a Deus com força. Segundo, quando a terra tremeu, os valentes que estavam escondidos tiveram que aparecer. Vamos lá. Quem estava nos pés de árvore, quando a terra treme, caiu. Quem estava nas fendas das rochas escondido, se não sai, as pedras esmagam. Quem está dentro dos poços ou das cisternas, se não saísse para fora, a terra cobria. Quem estava nadando no Jordão para voltar para casa, teve que voltar para o lugar de onde não deveria ter saído, porque a onda estava forte. Pastor, e os que trocaram de lado? Quando viram que a terra tremeu, alguém que olhou para alguém e disse: quer saber de uma coisa? Esse tremor de terra, eu anuncio que Deus está do outro. A terra tremeu com um único propósito: trazer os valentes escondidos de volta. Eu não sei se você pega para terminar. Valentes que abandonaram seus postos de batalha. Atenção, porque está na hora de voltar ao lugar aonde você não deveria ter saído. A terra está tremendo com um único propósito: trazer os valentes de volta. Se prepare, porque quem parou vai voltar, quem caiu vai levantar, quem saiu vai retornar. Os valentes vão voltar de novo. Quem pega? Quando a terra treme e termina, os valentes retornam. Por isso que tem situações da vida que são vontades permissivas de Deus. Sabe por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo? Porque se não acontecer, você não volta. Pastor, por que está tudo tremendo, virando de cabeça para baixo? É porque Deus está querendo trazer valentes escondidos. Você pode pegar esse dedo de profeta, apontar para 3 pessoas e diga assim: a terra vai tremer para trazer os valentes de volta. A terra vai tremer para trazer os valentes de volta. A terra vai tremer para trazer os valentes de volta. A terra vai tremer para trazer os valentes de volta. Termina aqui. O último verso, o escritor finaliza assim, ó: assim livrou Israel. Assim livrou Israel o Senhor. Assim como? Com a terra. Está entendendo por que está acontecendo o que está acontecendo? Pastor, não estou entendendo, porque eu estou dando dízimo, estou vindo aos cultos, não falto, venho à escola bíblica, sou fiel a Deus, mas a terra para o meu lado. É Deus te chamando para o posto que você não deveria ter abandonado. Está na hora de voltar para a guerra de novo. Está na hora de voltar para a batalha de novo. Está na hora de você voltar para o lugar que você não deveria ter saído, assumir seu posto de batalha e lutar para defender aquilo que te pertence. Volta, valente. Assim livrou o Senhor Israel. Quem livrou? Quem livrou? Então quem livra não são os valentes. A vitória vem do... Mas Deus só dá vitória para os valentes que voltam. Eu não sei qual ponto você cansou. Eu não sei qual ponto da trajetória do caminho que você resolveu se esconder. Eu não sei qual ponto da trajetória do caminho que você desistiu. Quem sabe quis até trocar de lado. Mas hoje é uma noite que a terra vai tremer, para que os valentes voltem novamente. Eu tenho 3 minutos para finalizar e queria convidar a você a ficar de pé comigo. É uma noite que Deus escolheu para trazer os valentes de volta. Pode chorar, moça, fica à vontade. É uma noite que Deus escolheu para trazer os valentes de volta. Eu queria fazer uma oração com a igreja. Os mais antigos diziam que para sentir Deus não precisava de muita coisa. Os mais antigos diziam que para sentir Deus num ambiente desse,
3 coisas necessárias. Quantas? Primeira delas, levantar a mão mais alto que se pode. Pastor, mão levantada não é movimento pentecostal? Não. Mãos levantadas está na Bíblia? Tá. Moisés venceu uma guerra de joelhos dobrados e com as mãos. Quando você levanta a mão no culto, você está avançando no campo de batalha. Segundo, fechava-se os olhos. Você pode fazer isso? Se desliga da terra hoje. Pode chorar, moça, fica à vontade. Terceiro, 2 palavras simples saíam da boca dos crentes. Não era grega, não era hebraica, não era aramaica. Era simples como glória a Deus e aleluia. Eu vou contar no relógio 30 segundos. De mãos levantadas, olhos fechados. Nós vamos dar tanto glória a Deus, aleluia, aqui agora, que a terra vai... Mas os valentes que abandonaram seus postos de guerra vão voltar para a guerra de novo. No 3 você começa, vai ser 30 segundos. 30 segundos. Já tem gente chorando lá atrás. Já tem gente chorando aqui na frente. Eu conto 1. A história não termina do jeito que começou, meu filho. Chora, filha, fica à vontade. Eu conto 2. Receberemos livramento, independentemente de muitos ou de poucos. Eu conto 3. Treme terra agora. 30 segundos de glória. 30 segundos de glória. Eita! Eita! Que isso? Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Eu vou deixar você adorar, meu filho. Tem uma presença nessa casa. Olha Deus tremendo a terra, olha. Aleluia. 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 Jesus. Chamando valentes na guerra de novo. Você pode adorar. Eu vou tomar meu assento aqui agora. Pode chorar, meu irmão, fica à vontade. Eu queria perguntar onde é que está o primeiro valente que se afastou
parou, desistiu, e você veio nesse culto hoje convidado por alguém, e sentiu que Deus acendeu uma fagulha dentro de você de novo. Pastor Ulisses, eu estou parada, me afastei, me desviei, abandonei a espada, me escondi, mas eu sei que está na hora de voltar para defender aquilo que me pertence. Nem terminei o apelo, já tem uma vida aqui, ó. Aonde está a segunda pessoa que quer voltar para Jesus? Segunda. A terceira. A quarta, cadê a quarta? Eu não vou insistir muito. 1, 2, 3. Você veio hoje convidado. Você veio hoje convidada, mas está parada. Desistiu. Abandonou. E tem coisas que só voltarão a ser como já foram quando você voltar para o campo de guerra de novo. Está na hora de voltar, valente. A terra vai tremer e o propósito é te trazer de volta. O quarto, o quinto. Aonde está a sexta pessoa que quer voltar para Jesus agora? Eu não vou insistir muito, a hora já foi embora. A sexta pessoa que quer voltar para Jesus agora, reconciliar-se com Cristo agora. Está aí do meu lado direito, do meu lado esquerdo, mais alguém? Alguém mais que quer reconciliar, voltar para Jesus agora? Não temos? A última vez que eu pergunto, e a decisão a ser tomada, de repentemente, tem que ser hoje, porque Deus não te dará uma próxima oportunidade. Salomão disse que o ontem é passado, hoje é presente, mas o amanhã a Deus pertence. Temos mais uma vida para Jesus? Não temos? O silêncio nos diz que não. Apóstolo vai orar por essas vidas, e eu tenho certeza que você vai voltar para casa